Foi. Bom, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês, né? Estamos aqui gravando nossa aula para as colegas Nádia, Vânia, e Aparecida e Tereza. Depois vocês assistem, tá? Qualquer dúvida que tiver, vocês depois mandam mensagem para mim no privado. Tranquilo? Dona Crise e Vera, como é que vocês estão? Tudo na paz aí? Vamos tentar dar uma resumida aí nesse segurança da informação aí. E depois a gente resolver essas questõezinhas para matar, tá certo? Deixa eu fazer uma colocação para vocês. Eu dei uma olhadinha no edital do Cedro. No edital do Cedro. E diga a vocês que para serviços gerais, até informática vai cair. Não sei se vocês já olharam. Olharam lá, dona Cris? Olhei. Eu vou fazer a minha inscrição. Pronto. E eu quero que o pessoal faça para poder você focar na. É isso que eu queria combinar com vocês concurso. aí. A prova é em dezembro. Tá muito bom, né? Tá um tempo suficiente para mastigar. Justamente. A prova é em dezembro e não tem esse período de eleição, né? Esse período de eleição. Então, assim, dá para a gente terminar esse assunto tranquilo, como a gente combinou. Final de setembro a gente termina, tá? Aí em outubro eu tô de férias, aí eu dou um tempo em outubro, vou tirar mais o restante das férias. E aí em novembro a gente volta revisando tudo. Aí, assim, eu li o edital e para vocês que já vêm de Salgueiro, esse edital tá na mão, viu? Não tem muito o que fazer, não. Então, vocês estão com a faca e o queijo. E, assim, e tempo, como a senhora mesmo disse, tempo tem, né? Temos É aí... suficiente. Estão no mês Dá 8, para né? 4 meses, né? dá para trabalhar um monte de questão da banca, ver todas E essas questões dela e mastigar bastante, porque ela tem a mania de repetir. Vera e Aparecida vão fazer Serrita, né? Isso, Emerson. Pronto. Mas eu vou fazer CEDRO também. O que vier, eu vou fazer. Mas que eu estou dizendo. Lá no Cedro é a Consulpan também. Então, vocês que vão fazer Serrita, vai estar muito bom, porque como tudo é Consulpan, aí você vai ver como é que funciona lá no Serrita, você vai ver como é que funciona a Consulpan. A Consulpan, ela não é muito de inventar, não, sabe? Ela é muito direta, assim. Não é muito fazer firula, não. Igual as outras bancas. Mas, assim, ela é muito cheia de pegadinha. É muito cheia de pegadinha, a Consulpan. Agora, até então, é uma banca que, assim, se você olhar lá no site dela, ela vem ganhando muita licitação. Em termos de prefeitura, pelo que eu vi lá, fica pau a pau, ela e a Engeduc. Não sei se vocês já perceberam. Quando uma ganha num município, a outra ganha em outro. Ficam sempre assim. Ou Engeduc ou Consulpan, ou Engeduc ou Consulpan. Tá? Então, assim, provas para trabalhar tem um bocado. Né? Tem muitas provas para trabalhar. O tempo é suficiente, diferente daquela correria que foi lá, que foi Salgueiro, né? Que só foi 30 dias. Foi muita correria ali para muita matéria. Então, eu acho que dá para baixar o edital, tá? Dá para baixar o edital. Depois eu vou tiver um tempinho, eu vou fazer um vídeo, colocar no grupo para todo mundo ficar ciente, destrinchando o edital. Os assuntos que está lá é o que a gente está vendo. Se você analisar lá fala de hardware, software, sistema operacional, redes de computadores, navegadores, é o que a gente está vendo devagarzinho, né? Toda terça-feira, sem muita rondeio. Então, assim, na hora que a gente começar mudar o grupo de prefeitura do Cedro, com certeza muitas pessoas vão vir para o nosso grupo. E outra coisa, e vocês que estão com a gente, que ficaram aí, Dona Cris, Vera, Tereza, Aparecida, Dona Nádia, vão estar, 10 vezes na frente do que o povo. Porque quando de fato a gente começar esse grupo para o Cedro, eu não vou votar mais do zero, entendeu? Eu vou só resolver questões. Então, para vocês foi muito bom a gente ter criado esse grupo, né? Porque vocês estão vendo realmente o porquê é isso, porque você viu o assunto ao pé da letra, né? E quem for começar vai resolver só questões. O que eu vou fazer quando começar? Vou disponibilizar as apostilhas, as pessoas vão ter que ter aquela obrigação de ler, né? Pelo menos folhear, para na questão não ficar voando completamente, e vocês vão estar tranquilo, de boa, porque vocês vão revisar o assunto que vocês viram, ao pé da letra. Então, que bom que vocês abraçaram essa causa, estão com a gente aqui nesse projeto, né?
eu queria muito que as pessoas tivessem continuado, né? Mas muita gente tem aquele pensamento. Ah, mas não tem concurso ainda. Ah, eu também fiz isso agora. Tô tão cansada, tô tão apertada, não sei o quê, vai beber. Eu, assim, para ser sério, cada um sabe onde o sapato aperta, né? Mas eu acho que hoje educação é investimento, né? Eu não sei se Dona Cris está indo se a senhora vai para o Gênesis no sábado. A senhora vai para o Gênesis no sábado ou é só as meninas que vão? Não, vou não. Não, né? Mas vamos lá, as meninas mesmo, é correria, né? E aí no sábado ainda passar o dia É, lá no Gênesis, então assim, as pessoas dizem assim, ah, mas estou muito cansado, não sei o quê, mas assim, tem que entender que todo conhecimento é válido, né? Todo conhecimento é válido. Os sábados que Verônica passa o dia lá, que Tereza, que Aparecida, com certeza estão adquirindo conhecimento. Mas, infelizmente, as pessoas, porque não sou o quê, estou aqui, vou dar uma descansada, estou muito cansado, terminou um concurso agora. Enquanto a gente cochila, enquanto eles cochilam, a gente já está 2, 3 semanas estudando. Então, eu acho que adquirir conhecimento nunca é tarde. Mas aí cada um sabe onde o sapato aperta, né? Eu mesmo estou indo todo dia dormir 3, 4 horas da manhã porque eu preciso concluir um curso de cibersegurança. Por quê? Porque até na empresa, para mim ganhar alguma coisa a mais no salário, eu preciso ter essa certificação. Então tá me tirando o sono, mas ontem mesmo eu fiquei lá no hotel, pô, cochilei que só pô, né? Mas enfim, é assim mesmo. E aí, as coisas não vêm fácil, né? Então quando a gente terminar o assunto, a gente vai resolver só questões da Consulpan lá, voltadas para o CED. E eu espero que daqui para lá apareçam muito mais concursos. É porque parece, se não me falha a memória, a partir de agora tem até, não sei se é até o dia 10, dia 15 de setembro, que pode sair algum edital. Depois disso, não pode mais, só por conta da eleição, só em novembro. Então, assim, teve o lado bom esse negócio da eleição, porque eles jogaram o concurso para dezembro. Então, 4 meses tranquilo aí, sem correria. Sem correria. Seria muito bom se os concursos, quando abrisse, fosse assim, 4, 5 meses, mas geralmente quando abre é 60 dias, 70 no máximo. Se você já vinha estudando, ótimo, né? Se você não vir, tá, e fica difícil, né? Por exemplo, para quem estuda para a Polícia Rodoviária Federal, complicado. Por quê? A Polícia Rodoviária Federal são 19 matérias. Ó, a semana tem 7 dias, né? 7, 8 dias, dependendo. Se é você folgar ou não. Mas vamos botar que tenha você de domingo a domingo, 8 dias. Então, se você estudar 2 matérias por dia, dá 16. São 19 para você estudar. Então, se você não estiver estudando, na hora que sair o edital da PRF, 60 dias, onde é que você vai conseguir ver essas matérias todinha? Não consegue. Não tem para onde conseguir. Nem se você virar de noite, não consegue. Então, o que a galera faz? Se prepara 2, 3 anos aí, né, para o PRF. Agora, lógico, quando você vem numa pegada, eu fiz a Polícia Civil, aí eu fiz o DEPEN, eu fiz isso. Saiu o PRF, vou fazer. Por quê? Porque você já vem fazendo concurso, já vem exercitando. Tem um colega, um aluno aí do Gênesis mesmo, ele fez, na época ele fez, acho que a Polícia Militar do Ceará, aí surgiu o DEPEN, né, que é a Polícia Penal de Pernambuco, aí ele fez, depois ele fez o DEPEN, que é o Departamento de Polícia Federal, né, saiu fazendo, e todos ele estava levando pau, né, outros ele pacificava 2, 3 questões, e aí ele fez a inscrição da PF, PRF. Então o que acontece? Numa semana ele fez PRF, foi para Recife. Aí na outra semana era PF, fui encarreado. Aí eu peguei e falei assim para ele, e aí como é que foi? Professor, acho que eu não vou fazer isso, não é da PF não. O que foi que aconteceu? Rapaz, levei pau no DEPEN, levei pau nisso. É 1, 2 questões, eu acho que está faltando me concentrar mais, prestar atenção nos detalhes. E assim, gastei muito agora, fui para Recife fazer PRF, não saí nem nos classificados, como diz a história. Ele falou para mim, né? Eu falei, vê só, tu pagou tua inscrição? Aí ele disse, não, não paguei não, porque ele é deficiente, né? Ele tem 5 centímetros, a perna dele é mais curta. Ele usa uma palmilha. Falou, não, eu ganhei a isenção. Eu falei, sim, ganhou a isenção, e por que não vai? Falou, não, porque, sei lá, até eu já paguei o ônibus aqui, a Luiz. Sério, gastou só com ônibus. Lá vai ficar no hotel. Gastar só com comida, pô. Já fez a inscrição mesmo. Aí eu brinquei com ele, né? Eu disse assim, tu vai, pô. Já levou pau nisso aí tudinho. Aí essa agora vai fazer PF. Tu vai, e pelo menos se
Aí, tu entra lá na praia de Boa Viagem, com sal grosso do mato, tira as mazelas. Ainda brinquei com ele assim. Aí quando foi na sexta, aqui na sexta-feira, ele fez, aí eu vou fazer esse concurso. Resumindo, levou o pau em 4. Passou na Polícia Federal. Porque ele entrou na cota de PCD. Passou, ficou feliz, nem imaginava. Acho que ele é o primeiro aluno do gênero que passa na Polícia Federal, é ele. O outro foi Fernando Isaías, que passou no DEPEN. E o outro é o que trabalha em Salgueiro, um galeguinho de óculos, Breno. Ele parece que é chefe do posto agora aí. Geralmente quem é chefe é o que fica com a arma longa, que é o fuzil. Então, se você vê um galeguinho de óculos com um fuzil, é Breno que está lá no coisa. Então, o Gênesis ele conseguiu colocar um cara em cada instituição, PF, PRF e na Polícia Federal, né? Polícia Federal não depende da PRF. Fernando Isaías não depende, Gabriel da PF e Breno da PRF. Então, assim, ele ficou feliz demais, aquela situação toda. O que acontece? Passou, né? Por quê? Eu acho que ele estava tão perturbado naquela, não, tem que passar, que quando ele foi fazer essa do APF, ele foi mais relaxado, né? Como ele assim, né? Vou fazer mesmo, já paguei. Ele disse, já paguei mesmo, já paguei o ônibus, não paguei a inscrição, mas paguei o ônibus. Aí eu disse, pô, toma um banhozinho no mar, para tirar as mazelas. Aí ele disse, é mesmo. Aí ele ficou rindo, né? Aí passou, graças a Deus, né? Correu pra caramba aí, porque depois de ter gastado tanto, quase R$ 8.000 e só em exame médico e tal. A PF reprovou, que disse que ele não era deficiente, que ele podia concorrer como pessoas normais, mas existia laudos que a tíbia dele foi um acidente de moto, não cresce mais. E aí ele teve que entrar com um habeas corpus, um mandado de segurança, aí o advogado já comeu mais 5 mil, enfim. Ele gastou pra caramba, gastou uns 10 mil a 12 mil, ele gastou. E aí o advogado entrou com um mandado de segurança, ganhou o direito. Ele foi para Brasília, foi no tempo da pandemia, passou 3 meses na Academia Nacional de Polícia, se formou, foi nomeado para uma cidade no Acre, na divisa com a Bolívia, e aí, quando estava prestes a assumir, para entrar em exercício, tomar posse, a liminar dele caiu. A PF derrubou a liminar dele. O cara voltou a estaca zero. E aí o que acontece? O cara foi, aí o advogado dele recorreu, disse a ele, isso é normal, isso ia acontecer uma hora ou outra. E aí o que acontece? Ele está na cidade chamada Epitaciolândia, lá no Acre. Ele é daí da Coab aí, da rua 22, ele mora. A mãe dele foi diretora da escola Maurina, a mãe dele. Aí o que acontece? Ele foi e ficou nessa peleja 2 anos, na justiça. E ele não parou. Quer dizer, ele podia dizer assim, não, tô cansado, já passei, tô esperando aí qualquer momento, mas ele não parou. Ele foi fazer o concurso da Polícia Militar da Bahia, levou cacete, não sabe, nem corrigir a redação dele. Foi fazer do Piauí, levou cacete, né? Aí depois ele disse, professor, eu estou preocupado porque daqui a pouco vai entrar 3 anos e esse negócio não chama e o concurso vai expirar. Eu não tenho paciência. Aí ele sempre estava ligando para a Justiça Federal lá em Brasília, que o processo estava lá. No tempo que ele fez academia, fez amizade com alguns colegas lá que eram de Brasília, então ele sempre pedia para o pessoal ir lá acompanhar o processo dele, dar uma focinha, ele acompanhava na internet. Aí por 2 vezes ele pegou uma promoção de passagem, viajou para Brasília, ficou na casa desses colegas, foi lá falar pessoalmente lá com o pessoal da secretaria para despachar com o juiz. Eu sei que foi uma peleja quase 3 anos essa peleja. Mas graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, quando foi 7 de novembro, foi 7 de novembro. Estou eu estudando de noite, ele me manda uma mensagem, uma chamada de vídeo, eu digo, oxi, Gabriel nunca fez chamada de vídeo comigo, atendi. E aí ele disse, professor, acabou de sair aqui a publicação e o juiz concedeu a liminar e agora bateu o martelo e para a semana já vou tomar posse na Polícia Federal para ir embora para o Acre. Agora definitivamente, já arquivou o processo. Quer dizer, isso é muito bom, né? Mas você vê que em 2 anos ele não parou, quase 3 anos. Então ele foi, tomou posse, certinho. Aí uma semana depois ele seguiu para o Acre, tá lá até hoje. Aí ele chegou lá no final de novembro. Aí no dia 31 de dezembro botaram ele do plantão, lá no plantão da PF, na virada do ano. Aí quando rompeu o ano, ele fez uma videochamada para mim, dando feliz ano novo, agradecendo por tudo. Aí ele disse, professor, aí eu disse, porra, bicho, o cara mal chegou aí, botar o cara para romper ano de plantão, pô, ele disse, é o melhor plantão do mundo que eu terei na minha vida. É o melhor final do ano. Pode botar todo ano que eu tô aqui.
Eu tô feliz. Eu digo, então tá bom. E aí tá ganhando seus 15 mil reais por mês aí, né? Inclusive ele falou que em dezembro ele vai para Salgueiro. A gente sempre fala no WhatsApp. Então o que eu quero dizer para vocês e para as pessoas as colegas que vão assistir depois. E concurso é isso aí, pessoal. Não pode parar. Não é na primeira porrada que a gente tem que, não quero mais, tal. Outra coisa que eu vejo direto o pessoal falar, concurso de prefeitura, vou fazer minha inscrição. Eu vejo direto o pessoal falando isso. Eu vou fazer nada, isso aí é jogo de carta marcada, isso aí é o prefeito, fulano vota no prefeito, isso aí ela faz inscrição, e o prefeito pega o número da inscrição, e ela já está dentro. Acabou esse negócio aí, viu? Hoje em dia, a fiscalização, principalmente em concursos de prefeitura, é muito grande. O Ministério Público, ele atua frequentemente em cima das prefeituras. Tem um concurso agora, uns 3 meses, no Piauí, uma cidade no Piauí lá. E aí foi vergonhoso aquilo ali, tanto que o concurso foi cancelado, o Ministério Público entrou com ação, cancelou o concurso, certo? Teve outro concurso, por quê? A filha da prefeita, tá? Era 2 vagas de fono. A filha da prefeita, que é fonoaudiólogo, foi em primeiro lugar. O genro da prefeita, tá? Fez para motorista, primeiro lugar. Eram 6 vagas. A outra filha da prefeita era médica, clínica geral. Era uma vaga, a vaga foi dela. Quer dizer, o pessoal não sabe nem fazer as coisas, né? Ficou muito na cara, né? Então a população reclamou, foi que o Ministério Público entrou com ação e tal, cancelou o concurso. E aí? Fez um novo concurso e os 3 não saíram nem na lista dos classificados, quanto mais desaprovados. Então, assim, esse negócio de prefeitura, pronto, vai ter esse negócio de Serrita. Todo mundo sabe que Serrita aí é aquela briga política, né? Carlos Cecílio, Aledo, Carlos Cecílio, fica nessa briga, né? Tanto que esse ano aí, nem teve a missa do vaqueiro, pelo que eu tava lendo aqui na internet, nem teve. Mas assim, mas abriu concurso de Serrita. Vou fazer não, porque fulano já tem os dele. Essas vagas já, eu acho, no meu ponto de vista, eu acho que isso aí acabou, né? Porque eu vejo o Ministério Público atuando. Mas aí, quando o pessoal tiver com esse pensamento, né? É igual o marido da minha tia. O marido da minha tia, o menino tá com 18 anos, eu digo, bota o menino para estudar, para fazer concurso. Concurso de polícia é o que mais chama. Polícia Militar de Pernambuco agora mesmo foi o maior concurso na história de Pernambuco. Na história. Por quê? Começou com 2.000 e poucas vagas, certo? Depois a governadora dobrou, foi para quase 4. E aí, para fazer o TAF, foram 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Para quase 4 mil vagas. Então, assim, mas aí o marido da minha tia é meio quadradão. Porra de polícia, isso é vida de ninguém, não sei o quê, babá, tá correndo atrás de bandido. Quer dizer, pensam nisso, né? Correr atrás de bandido. Quando a gente sabe que não é só correr atrás de bandido. Porque se vocês analisarem em Salgueiro mesmo, quantas vezes você vê uma policial feminina na rua em Salgueiro? Você só consegue ver uma policial feminina em Salgueiro quando tem festa, né? Mas se não for isso, no dia a dia vocês não verem aí. Viatura do Gato, as motos da Rocan, no dia a dia, né? Na patrulha, você não vê policial feminino. Por quê? Porque as policiais femininas aí de Salgueiro trabalham todas internas. Eu tenho umas 3 amigas que trabalham interna aí, tá? Inclusive Sônia, que hoje que ela trabalha, acho que ela deve estar, não sei se ela já é sargento ou cabo. Sônia, ela era recepcionista do Sapiento, quando o Sapiento era ali na bomba. Então, assim, correu atrás, né? Fez o concurso, passou, tá aí, independente, de boa. Então, as mulheres trabalham tudo interno aí. Então, vou fazer concurso de polícia porque eu não tenho perfil, porque eu não vou correr. Mas se a gente analisar hoje, é o concurso que mais chama. Mesma coisa de professora, né? Professora chama muito, muito. Por quê? Porque uma professora passa aqui, daqui a pouco passa mais 2, 3, aí sai, pede exoneração, abre vaga, e assim por diante, né? Então, assim, concluindo essa história do Cedro, o edital está perfeito, tá? E dá para a gente ver e rever, como disse Dona Cris, várias e várias questões, tá? É só se organizar direitinho aí. Quando a gente vê, Dona Cris, terminar de ver os assuntos que faltam, aí a gente dá uma respirada, até para a gente mesmo, que é o tempo que eu me organizo, e aí vou baixar centenas de questões só com o Supam para a gente zerar essa prova. Combinado? Certo, isso não combinado. Ó, Vera, combinado? Por você aí, tudo certo? Certo, Emerson, tranquilo. Beleza, então vamos embora. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segurança da informação, tá?
que acontece? Eu coloquei uma apostila para vocês. Na verdade, essa apostila dá quase umas 100 páginas. Mas eu resumi ela, se não me engano, ela tem 24 páginas. Por quê? O que eu fiz? Eu peguei os pontos principais da segurança da informação, tá? E tentei reduzir o máximo para vocês. Os principais pontos, justamente os pontos que caem nos concursos, tá? Os pontos que sempre estão caindo no concurso. Então, assim, a segurança da informação, ela é dividida em 3 pilares, tá? É verdade. Se você pegar as apostilas na internet de segurança da informação, você vai ver que tem lá, segurança da informação, parte 1, parte 2 e parte 3. O assunto é muito extenso. Por quê? Porque, como eu disse, são 3 pilares. Então, assim, o primeiro pilar é os princípios básicos, que é o que a gente vai ver hoje, tá? O segundo pilar são as ameaças. E o terceiro pilar é o mecanismo de proteção das ameaças. Então, assim, é muito extensa. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei os principais pontos dos princípios básicos, os principais pontos das ameaças e os principais pontos dos mecanismos de proteção. Então, resumi tudo aí para a gente destrinchar bem legal. Porque, assim, se fala uma coisa hoje, né, se fala o primeiro pilar hoje, e vou falar outro para a semana, a gente acaba esquecendo. Então, é melhor reduzir e ver os 3 de uma forma reduzida e direta, porque aí você consegue fixar, tá? Você consegue fixar. Então, começando essa aula, o que é que vocês precisam entender? Que existe uma lei 13.709 de 2018, que é a famosa lei chamada LGPD, Lei Geral de Processamento de Dados, tá? Essa lei, ela foi criada para quê? Para proteger os dados, tá? Dos usuários. Porque antigamente, eu não sei se vocês perceberam, mas antigamente era direto chegar no seu celular, no seu e-mail, aquelas malas direto de promoção, isso, aquilo, outro, né? Hoje só chega se você entrar no site e se você autorizar. Mas não chega mais como era antigamente, que era o famoso mala direta. Então, assim, depois de 2018, isso foi proibido. Isso foi proibido. E se você vive recebendo ligações de oferecendo um cartão, oferecendo crédito, você pode ir no Procon, tá, e falar, ó, esses números aqui são frequentes, tá? Diariamente ligam para mim oferecendo cartão. Não sei como é que pegaram meu telefone. Com certeza aquela empresa vai ser notificada, porque vocês estão amparados pela lei 13.709 de 2018, da Lei Geral de Processamento de Dados, certo? Então, ó, o que é que diz aqui a nossa apostila? Ela diz o seguinte, tá? Que a segurança da informação é um dos principais temas dentro da informática, tá? Pois o quê? Pois encontra-se muitas questões sobre o assunto em todas as bancas. Inclusive, vai ter o concurso da Polícia Penal da Bahia, né? Agora, 15 de setembro. E aí, eu tenho uma turma que é de quarta, que a aula é de 10h30 até quase 1 hora da manhã. É a turma do madrugão. Então a galera vai fazer esse concurso. Então, ontem a menina perguntou assim, Emerson, eu estou fazendo uma filtragem aí dentro dessa banca que vai fazer, que é a FGV. Quais são os principais assuntos que ela cobra mais? Aí eu disse, ó, primeiro lugar, sistema da informação, o Windows. Ela não cobra muito o Linux. Segundo, redes de computadores. Terceiro, pacote Office. E quarto, segurança da informação. Aí ela falou, e atalhos? Não, isso aí não cobra muito. Cobra, mas não é muito. Então, assim, qualquer banca hoje, na hora que publica o edital, com certeza você vai encontrar lá segurança da informação, né? Então é o seguinte, a segurança da informação, ela trata de assegurar o quê? As informações que sejam transmitidas e recebidas e armazenadas sem qualquer tipo de violação. A senhora imaginou se a senhora briga com o vizinho, e aí vai saindo de manhã para trabalhar, sua bolsa abre, cai seus documentos, a vizinha que a senhora brigou, vai lá e acha seu cartão. Tem lá, Cristiano e tal, não sei o quê. Aí, ó, tem conta na caixa, chega lá na caixa, dizer lá, ó, eu queria ver o saldo dessa conta aqui. A senhora é o que de dona Cristiane? Rapaz, eu trabalho com ela não pode vir que tá doente, mas mandou eu ver isso aqui. Quer dizer, imagina se isso fosse verdade. Qual era como é que ficava a sua privacidade? Ou seja, o seu direito ia ser violado. Então, para isso que a segurança de informação, ela entra, como diz a história,
bastante atuante nisso aí. Então, assim, algumas questões, né, de concurso público, basta você identificar quais são os pilares que encontra aquele assunto. Então, porventura, se você tiver lá e o assunto falar sobre os malware, se ele fala dos malware, segundo pilar de ameaça, né? Se ele fala em ataque DDoS, que é o ataque em massa, aí você sabe que é no segundo pilar. Se ele fala em token é aquele feito um pendrivezinho que está suas informações digitais, certo? Então você sabe que ele está no terceiro pilar, que é o mecanismo que protege, entendeu? Se ele fala na dica, né, ou SIDA, você sabe que isso aí são os princípios básicos, que é o que a gente vai dar uma pincelada agora, tá? Então o que acontece? Quando a gente estuda os princípios básicos, tá? O que é que a gente precisa saber? Três aspectos que são constantemente abordados, tá? Nas questões que envolvem o assunto. Então, fala, Vera. Ei, Emerson, não tem como meu filho apresentar na tela, não? É porque tá nessa apostila aí. Eu mandei. Não tem essa apostilazinha aí? Eu mandei? Eu abri, é porque eu pensei que tu ia, tipo, igual Não, tu é fez porque nos assim, outros. é porque dessas 24 que a gente faz, eu fiz um resumo aqui, entendeu? Os principais pontos. Mas tá tudo aí, tudo que eu tô Ah, falando tá aí, certo. Depois você entendeu? tira a foto desse resumo que você fez, aí manda para mim, viu? Mas é tudo que tá aí. E se você ver nessa apostila, os principais pontos, eu deixei com marca-texto. Ela tá tudo amarelinho, os principais pontos. Entendeu? Certo. Aprenda a ler aí, viu? Ah, valendo, Lanco, vou dar para você. Vamos lá. Então, lá. Como eu te falei, que falei para vocês, precisamos saber três aspectos que são constantemente abordados, tá bom? Quais são eles? Basta você decorar quais são os princípios, tá? Que é o que a gente vai ver agora. O que eles significam e quais as ferramentas que garantem os princípios. Pronto. Feito isso, acabou. Então, ó, o que é que... Vamos direto ao ponto aqui. O que é que você precisa saber? Isso aqui, ó. Deixa eu botar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar ele na tela aqui. Vou mudar aqui para eu jogar. Viu, Verônica? Seu habeas corpus foi aceito, viu? Eu não consigo jogar ele não, Vera. Seu habeas corpus não foi aceito, não. Eu não consigo jogar ele porque ele tá em... Deixa eu cancelar essa apresentação aqui. Deixa eu parar ela para ver se eu consigo puxar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele agora. Acho que vai dar certo, viu, Verônica? Ele aí. Glória a Jesus. Deu certinho. Ó, tá vendo que tá tudo salientado, tudo em marca-texto, Verônica? Certo? Tudo em marca-texto aí, para você não chorar muito. Então, ó, como eu disse aqui, ó, para memorizar, segue uma dica para a sua prova. Então, assim, você pode pegar os princípios básicos, tá? E lembrar de alguma amiga que se chama Cida, ou lembrar da dica do professor, dá no meio. Então, o que acontece? O D indica disponibilidade, o I indica integridade, o C indica confidencialidade e o A autenticidade. Então, tudo isso aqui pode virar uma Cida, tá? É só você colocar do jeito que você deseja aí, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Disponibilidade. O que seria a disponibilidade? Seria a informação que tem que estar disponível, tá? A você, proprietário. E aí eu dei um exemplo do banco. Então, vamos lá. Se você precisar ir amanhã no banco, tá? Puxou seu extrato agora, aí você olhou lá, poxa, teve um débito de R$ 100 na minha conta. Eu não autorizei, nem me lembro de ter feito esse débito.
certo? Então, quando você chegar no banco, o banco tem obrigação de lhe passar essa informação, tá? Ou, se você acha que não deve, rapaz, eu não vou conseguir dormir pensando nesses R$ 100. Nada impede que você ligue para o 0800, né, do banco e, ó, estou aqui com dúvida, abri aqui meu extrato, tem um débito de R$ 100. E aí a atendente vai pesquisar. Então, é uma informação que ela precisa estar disponível 24 horas. Não tem esse negócio de assim, você chegar no banco 3 horas da tarde, o banco fecha de 4. Chegar no 3 horas da tarde e diz assim, ó, eu quero saber esses R$ 100 aqui. E simplesmente a pessoa do banco diz assim, ó, infelizmente, essa informação só pode ser dada a partir das 10 horas da manhã. A partir das 3 horas da tarde, o banco já está fechando. Não tem como dar essa informação. Isso é um processo do tamanho do mundo. O banco ele não pode fazer isso. Eles têm que estar, a informação que o titular da conta tem que estar disponível para ele 24 horas. Entendeu? É assim que ele funciona. A integridade, certo? A integridade. O que é que seria a integridade? Seria todo documento, tá? Alterado, todo documento que não pode ser alterado sem a sua autorização. Então, porventura, o que acontece? Um cheque, tá? Um cheque. Se você vai lá e assina um cheque, o que é que você acontece? Quando o cheque vai para o banco, passa um cheque, assim, passa um cheque para mim. Eu vou depositar na minha conta. O que é que existe no banco? Existe uma microfilmagem, né? Os cheques, eles passam pelas microfilmagens, tá? É quando eles são tirados foto, com suas fotos dele. É como se fosse uma impressora, a microfilmagem. Eu sempre que trabalhei na Caixa. Não acontece. Aquela assinatura, se tiver errado, o que acontece? Sua integridade vai ser mantida, tá? O banco simplesmente, se você fizer a assinatura errada, ou se o cheque que você me deu não for seu, né? Alguém roubou e disse, ó, Verônica, toma esse cheque aqui que eu achei, passa para alguém aí. Então, o que acontece? Quando eu colocar na minha conta, né? Fiz um depósito lá na minha conta, o banco vai devolver. Por quê? Porque a integridade da pessoa foi violada. Quando massa na microfilmagem, existe uma ficha autógrafo, tá? Que quando você vai no banco abrir uma conta, você preenche aquela ficha autógrafo com os seus dados pessoais, nome completo, rua, data de nascimento, todo tipo de informação você tem que colocar ali, tá? Verdadeira. E no final você assina 4 vezes. Porque possa ser, por que 4 vezes? Porque você assina a primeira vez, a mão não está cansada. Na segunda e diante, você já não sai mais a mesma coisa, né? Sempre sai um finalzinho, uma falhazinha. A gente nunca consegue assinar igual. Então, justamente é por conta disso, né? Por que eles pedem quatro assinaturas? Porque às vezes você vai assinar um cheque e você assina em cima do capô do carro, na perna. Então nunca vai sair por igual. Então tem que ter mais ou menos uma base. Então, quando esse cheque vai para a microfilmagem e a assinatura não bater, a sua integridade não vai ser violada. Por quê? Porque o banco não vai pagar aquele cheque. Aquele cheque simplesmente vai voltar pelo motivo, né? Então, atrás do cheque, se coloca o carimbo da instituição, existem os motivos. Por exemplo, motivo 11. Se você pegar um cheque que tiver motivo 11, significa que aquele cheque voltou porque na conta da pessoa não tinha dinheiro, sem saldo, tá? Então, digamos que você pega um cheque, fala, digo, ó, Vernon, esse cheque aqui é por dia 15, beleza? Aí você se antecipou, depositou o cheque hoje. Quando é meia-noite, tem a troca nos bancos, né? Você depositou a conta do Banco do Brasil, então você botou no Banco do Brasil, só que a minha caixa. Então existe a troca, meia-noite, em sistemas, tá? Funciona tudo no sistema, a troca de cheque, de banco. Então o que acontece? Quando o banco troca as informações, aí a caixa diz assim, ó, esse cheque aí de Emerson não tem saldo não. Aí o banco devolve o motivo 11 na sua conta. Então você é informado pelo banco. Aí você vai lá no banco e pega o cheque. Então o que acontece? Você vai dizer, ó, Emerson, o cheque voltou por motivo 11, certo? Voltou por motivo 11. Então o que acontece? Aí eu vou dizer, ô Verônica, mas eu falei que era para depositar dia 15. Ah, e agora? Não, representa o cheque. Aí você representar significa depositar de novo. Aí pronto. Se amanhã, que é dia 15, que era o dia do combinado, não tiver dinheiro, o cheque volta para o motivo 12.
entendeu? Mas sua integridade não é violada. Votou porque não tinha saldo segunda vez. Então, se eu disser assim, Verônica, representa de novo, que é porque a empresa não depositou o dinheiro. E pela terceira vez que você botar o cheque, o que acontece? Pela terceira vez que você botar o cheque e lá não tiver dinheiro, aí lascou tudo. Esse cheque volta por motivo 13 e a conta da pessoa é bloqueada. Aí, para ele desbloquear, tem que pagar todas as taxas do Bacen, um monte de coisa. É uma confusão danada. Então, acontece. Outro motivo que volta sempre, cheque, motivo 22. 22 é o quê? Divergência na assinatura. Por quê? Porque a integridade diz que todo documento alterado sem autorização, ele é questionado. Então, se ele foi alterado a assinatura, o dinheiro não saiu da sua conta. Simplesmente as assinaturas não bateram. Então, sua integridade foi mantida, né? Então, se você pegar um cheque, motivo 22, nem ligue soltando os cachorros, diz assim, pá, você me deu um cheque, aquele cheque voltou, não tinha... calma, foi a assinatura, que eu, nas pressas, eu assinei errado, né? Então, é assim que funciona, tá? Pois, motivo 48. Motivo 48 é quando você, o cheque, se for acima de R$ 100, precisa estar nominal alguém. Então, se for 101, eu tenho que botar nominal a quem? Nominal a fulano, ciclano. Se não tiver nominal a pessoa, esse cheque volta com o motivo 48. Mas a integridade do dono do cheque é mantida. Então, é assim que ele funciona. Então, a próxima letrinha, confidencialidade. Como é que funciona essa confidencialidade? Somente o dono tem acesso ao conteúdo, né? Ou seja, uma senha. Em tese, só você precisa ter acesso. Então, quando você vai fazer algum aplicativo, ou chega um cartão de crédito, o que é que você faz? O que é que eles dizem? Orientam você a colocar uma senha, né? E como é que eles dizem? As dicas. No mínimo 8, né? Você tem que misturar com letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres, tá? Então, a confidencialidade, somente você vai ter acesso ao conteúdo, ok? Então, a partir do momento, por exemplo, roubou seu celular. O cara que roubou seu celular, ele não vai ter acesso à sua confidencialidade que você tem ali dentro, suas fotos, seus arquivos vão estar preservados. Por quê? Porque você botou uma senha, né? E simplesmente não é qualquer um que vai chegar lá. Pode acontecer do cara violar? Pode. Hoje com os hackers pode tudo, né? Mas até então o cara achou o celular, se ele balançar assim, ele vai ter acesso às informações? Não. Se ele balançar assim, aí o desbloqueio. Se o telefone não tiver senha, sim. É por isso que a gente orienta o pessoal a colocar senha, tá? E aí a última letrinha aí, a autenticidade, que é simplesmente quando esse documento ele é autêntico e legítimo, tá? Então, um exemplo é a assinatura digital. Então, você, Verônica, você que está aí na batalha aí do Detran aí, né? Você vai tirar sua habilitação, tá? E simplesmente o que é que vai acontecer? Você vai se dirigir ao Ciretran para buscar a sua CNH, se Deus quiser. Então, o que acontece? Todos os CNHs, tá? Existe uma assinatura eletrônica do quê? Do diretor-geral do Detran em cada estado. Então, porventura aqui, ó. E a assinatura daqui tá vendo? Essa assinatura aqui, certo? Aqui, ó. É a assinatura do diretor do Detran. Então, isso aqui é autêntico. Eu não preciso, qualquer guarda ou qualquer pessoa que me parar e eu entregar a habilitação, ele vai dizer assim, essa assinatura é de fato de senhor Roberto, ele não pode nunca questionar isso. Porque o princípio da autenticidade é preservado. Tá? Antigamente, o que é que acontece? Você precisava de um antecedentes criminais para apresentar numa empresa. Né? Por quê? Precisa da documentação para você ser contratado. Você tinha que ir lá no fórum, né, solicitar, depois de uma semana de buscar aquele papelzinho do nada consta, né? Depois que surgiu a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, o que acontece? Hoje não precisa mais. Por quê? Porque a partir do momento que você precisa desse nada consta, você entra no site do TJ, né, Tribunal de Justiça do Estado, e lá, clica lá, emitir certidão negativa. Se você tiver algum problema, vai sair na certidão. Se você nada tiver, vai sair lá, nada consta, né?
Outra autenticidade que chegou para agregar muito a gente é eleição, né? Eleição. Antigamente, assim, meu título é de Recife. Então, toda eleição, o que é que eu precisava? Que eu morei 15 anos em Salgueiro. O que é que eu fazia? Eu tinha que me dirigir a qualquer colégio, sempre eu ia naquele Carlos Pena, qualquer colégio, pegar aquele papelzinho, certo? Para votar em trânsito, que chamava. Precisava lá preencher, papapá, pp. Assim, eu enfrentava filho, enfrentava, mas era muito pouco, né? Porque eu escolhia a sessão que eu queria ir. Chegasse uma sessão, tivesse uma pessoa, eu ficava lá. Mas hoje, com a autenticidade, não precisa mais. Por quê? Porque o princípio foi preservado. Hoje, o Tribunal Regional Eleitoral, ele foi obrigado, né, em parceria com o governo, a lançar um aplicativo que a pessoa não precisa mais sair de casa nem se deslogar ao colégio. Então, foi quando lançaram, né, o aplicativo do título de eleitor. Então, hoje, para mim, é muito cômodo, né? Hoje é a eleição. Aí eu me acordo, tomo banho, aí tomo café, aí fico olhando aqui as notícias, vai, daqui a pouco vou votar agora. Aí entro lá, ó, tum, bota ele autentica e tchau. Ou seja, se amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos, sei lá, eu precisar dos antecedentes criminais eleitoral, vai dizer que eu votei na cidade tal, em trânsito, no voto eletrônico. Entendeu? Fala, Vera. Verônica? Ei, tu precisa me dizer esse aplicativo aí, viu? Que eu não Nunca viu, conheço não? ainda, não. É novo. Não. Não, pô, é velho já. Mas faz tempo que tem ele aí. É do título de eleitor. Aqui, ó. É o e-título. É isso aqui, ó. Vou te mostrar. Pela abrir que eu te mostro. Ó. É o e-título. Deixa ele abrir. Ó. Já aparece a foto da pessoa. Certo? E aqui aparece para mim de acesso. De acesso. Eu botando isso aqui, ele mostra para mim aqui. Todos os anos que eu voltei, se eu quiser uma certidão, eu peço aqui certidão negativa, ela imprime com o PDF, normal. Então, assim, o TRE, ela foi obrigada a criar isso aqui, depois da lei, entendeu? Deixa eu ver se eu ainda me lembro assim. Não me lembro. Eu sempre, só na eleição, pronto, ó. Tá vendo? Consegui acessar aqui, ó. Dá pra ver? Ó. Todos os meus dados aqui, ó. Ó. Uhum. Tudo aqui, ó. Aí digamos que hoje fosse a eleição. Aí ele pergunta aqui, ó. Onde eu quero votar? Aí ele diz aqui, ó. Onde eu quero votar, né? Aí eu digo aqui, onde eu quero votar. Aí ele diz aqui, ó. Você quer votar onde? Aí ele mostra para mim, se eu quiser ir lá, né? Mas não tenho interesse em sair de casa, não. Aí ele mostra tudinho aqui, ó. Ele vai dizer onde meu título. Aí ele vai dizer as notificações aqui. Aí ele vai dizer todas as notificações que eu precisar, tá? Se eu quiser aqui nas opções, ele me mostra aqui, ó. Quitação eleitoral. Aqui, ó. Quitação eleitoral. Se eu precisar aqui de um nada consta, é só eu botar aqui, quitação eleitoral. Ele vai mostrar que todas as eleições eu participei. Declaração de trabalho para. Não tem aquela situação que você trabalha na eleição, que você folga depois, né? Que é. Pronto, que você tem que levar para a empresa, né? Pô, você bota aqui, ó. Que é a declaração de trabalho eleitoral. Aqui, tudo tem aqui, ó. Tá vendo? Tudo tem aqui, ó. Então, assim, Gostei. assim como ele, hoje você também não é mais obrigado a andar com. Você não é mais obrigado a andar com a habilitação. Se um guarda hoje dele parar e assim, habilitação do documento do carro. Cara, eu nem tenho habilitação, nem documento do carro. Por quê? Porque tudo se resumiu hoje aqui, nesse aplicativo aqui, ó, chamado carteira digital de trânsito aqui, ó. Carteira digital de trânsito. Então, quando eu clico aqui e coloco minha senha, essa habilitação que eu acabei de mostrar a vocês, ela está aqui, ó, digitalmente, assim como o documento do meu carro. Então, se o guarda hoje parar e você não tiver com documento, o guarda não pode mais lhe multar nem recolher seu carro porque você está andando sem um documento. Ah, Emerson, mas vê só, e se eu tivesse um celular? Também não é obrigado a andar com celular. Quem é obrigado a estar com o celular é ele, para consultar.
ele que é obrigado. Então ele vai dizer, como é seu nome? Meu nome é Verônica. Sabe o CPF de cabeça? Sei. Ele vai lá no aplicativo dele, consulta, vai aparecer sua habilitação para ele. Por quê? Porque ele é um órgão fiscalizador. Então vai aparecer lá. Ele vai botar a placa do carro. Vocês já notaram que as placas dos carros, hoje, né, são aquela branca com azul, né? Que é uma placa Mercosul. Já notaram, né? Se vocês notam que as placas não têm mais o município. Que antigamente a gente via um carro parado no centro. Esse carro tá fazendo o que aqui? Esse carro de Recife, né? O cara tava lá em Umancho, chegava lá um carro de tarde. A essa hora, o carro tava lá no mesmo lugar. Aí você olhava, o carro de Recife aqui em Umancho, essa hora, tem uma coisa estranha. Não era assim que a gente ficava com medo? Hoje, as placas são Mercosul e elas não mostram mais o município. Por quê? Porque tudo informatizou. Então, até as placas também têm a sua confidencialidade. Então, se você quiser saber, diga aí, Verônica, pode ser que caia na prova. Se você tiver, aquele carro está lá parado 2, 3 dias e você não sabe de onde é aquele carro, se é de Recife, se é de Salgueiro ou não, nas placas, elas são reflectivas, né? São reflexivas, e ela tem um QR Code. No canto em cima da placa, ela tem um QR Code. Se você mirar a câmera do celular naquele QR Code, ele vai dizer de onde aquele carro é. Se é de Recife, se é de Salgueiro, se é de Verdejante. É assim que ele funciona. Porque até as placas agora são preservadas. Mas se você for lá com a câmera do celular, no QR Code, ele mostra as informações daquelas placas. Entendeu? Então, isso são os princípios básicos da segurança. Então, a segurança envolve tanto pessoas como objetos, tá? Então, é para preservar. Fala, Vera. Nada, é que eu tô achando interessante. Não sabia antes, não? Na placa do também carro? Não. Então, não, mas eu acho que é poucos carros que tem essa placazinha não, com QR pessoal, Code, né? não. Todas as placas que você vê azul com branco, que antigamente as placas eram amarelas, muitos anos atrás. Depois passou a ser placa cinza, certo? Então, assim, de 2018 para cá, depois que a lei LGPD foi lançada, os carros. Aí você assim, mas peraí, meu carro, a placa é cinza. Tem lá dizendo que meu carro é de Salgueiro. Eu sou obrigado a mudar? Não, você não é obrigado. Agora, se você vender o carro para mim, aí sim, quem compra o carro é obrigado a botar uma nova placa. Por conta da lei, da LGPD. Entendeu? Assim que funciona. Então, se o meu carro aqui, pronto, eu comprei meu carro há 1 ano atrás, certo? Então, eu comprei meu carro, a placa era de Recife, era cinza. Quando eu comprei o carro, que assinei lá a transferência, né, do recibo de compra e venda, por 5 dias eu fui na loja, a loja me deu uma nova placa, Mercosul, e a tarjeta do município não tem mais. Então, se você vê meu carro parado, você não sabe se ele é de Recife, se ele é de Salgueiro, não sabe. Por quê? Na transferência de proprietário, né, de 2018 para cá, quem transfere já vai na Mercosul. E se o carro for zero, comprou o carro agora na loja, automaticamente ele só sai com a placa nova, Mercosul, que é para preservar os dados daquele carro. Agora, poucas pessoas sabem e às vezes ficam se perguntando por que naquela placa tem um QR Code. É justamente para garantir a confidencialidade. Mas se você for lá com a câmerazinha naquele QR Code e apontar, ele vai dizer, esse carro é do município de Recife. Aí você fica fácil. Então pode ser que isso caia na sua prova aí, falando sobre as placas reflexivas, entendeu? Para que serve aquele QR Code? Para mostrar os dados da placa. E outra, antigamente, as placas eram, por exemplo, 3 letras, certo? 3 letras. Então, por exemplo, a placa do meu carro é KKI 2722. Era, né? Quando eu transferi, ficou KKI 2J22. Sempre você vai ver 2 e uma letra, né? Um número, uma letra e 2 números. Sempre. Qualquer placa que você olhar hoje, você vai ver que quando começa a numeral, vem um numeral e uma letra. Sempre. Oi, dona Cris, quer falar? Emerson. E essas placas, né, essas branquinhas que você está falando, não é agora que tem até o nome do Brasil, ainda tem a bandeirinha? É essa mesmo, é essa aí. Eu já vi. Todas ficam com o nome do Brasil porque elas são do Mercosul. Ela tem mesmo e é diferente mesmo. A numeração vem junto com a letra. Isso.
vem a numeração, sempre vai vir um número, aí da esquerda para a direita é um número, uma letra, 2 números. Sempre vai ser isso. Entendeu? Por quê? Porque ela é Mercosul. Porque nos países vizinhos, as placas são daquele tipo. Tipo, na Argentina, também daquele tipo, azul e branco. Só que em cima tem o nome Argentina. Entendeu? E aí fica fácil. Então, isso entrou justamente de 2018 para cá. Os carros de 2018 para cá, eles foram obrigados, na mudança de proprietário, a adquirir uma placa dessa. Uma placa dessa mesmo, ela custa R$ 280. São duas, né? Se for de moto é 190, um negócio assim, 180, por aí. Mas é assim que funciona, entendeu? Então, esse são o princípio básico, primeiro pilar, o princípio básico, certo? Você precisa saber, e agora você sabe e entende o que significa a dica ou a SIDA, né? A disponibilidade. As informações precisam estar disponíveis ao proprietário 24 horas. A integridade. Todo documento não pode ser alterado sem a prévia autorização. A confidencialidade. Somente o dono tem acesso àquele conteúdo, né? E a autenticidade, significa que o documento ele é autêntico e legítimo. É assim que ele funciona. Então, esse é o princípio básico, né? É como ele disse aqui, na primeiro ponto aqui, princípio básico, tá? E aí vem agora as ameaças, né? Que são as ameaças? É uma categoria de software malicioso. Então, esses são o segundo pilar, né? Então, as ameaças é uma categoria de software malicioso, tá? Então, eles podem ter o quê? Apelido, né? Eles podem ter um apelido. Então, cada software malicioso a gente conhece como um apelido. Então, a gente conhece como malware, trojan, spamware, worm, backdoor. Então, assim, é um apelido, tá? E aí o ataque, né? Como é que ele ataca? É assim que ele funciona. Entendeu? Então, o que é que acontece? Por exemplo, um malware, né? Quem são os malware? Aí eu vou dar um exemplo. Existe malware Trojan, existe um malware spamware, worm, backdoor. São softwares maliciosos que eles se instalam nos computadores, nos celulares, em qualquer equipamento eletrônico para destruir, tá? O Trojan mesmo. O Trojan, raramente você vai ver esse nome, Trojan, mas você vai ver um nome chamado Cavalo de Troia. Então, o Cavalo de Troia é a mesma coisa que o Trojan, né? Então, assim, ele baixa os arquivos da internet, ele infecta seu computador, tá? Principalmente software como jogos. Os cavalos de Troia, eles baixam. Então, essa galerinha que vive aí na internet, jogando online, tem que ter muito cuidado. Que o Trojan, ele baixa sem autorização dele. Quando ele vê a máquina toda infectada, tá? Aí vem outro software malicioso chamado ransomware. Então, o que é a função desse software malicioso? Ele tem a função de sequestrar o conteúdo e solicitar resgate, né? O resgate que ele fala é a famosa criptomoeda, entendeu? A famosa criptomoeda. É a moeda virtual, tá? Aí vem o spamware. O spamware, o nome por si só já diz, é um software espião, tá? É um software espião. São os spamware, ok? Então, ó, ele altera a sua máquina, destrói os arquivos, né? Ele faz a sua vida um inferno. É assim que funciona. Aí vem o Keylogger, né? O que é o Keylogger? O Keylogger, ele consegue capturar todo o toque do teclado. Então, tudo que você digita, quando o hack ele instala um Keylogger, tudo que você digita, ele pega a tela. Então, você aqui digitou no teclado a sua senha. Chega para ele lá, em bloco de nota, tudo que você digitou. Então, isso é o Keylog, né? Ele pega tudo que você digita, tá? E tem o Screen Log. O Screen Log são os prints da tela. Então, cada vez que você clica ou entra numa tela, ele printa. Mudou de tela, ele printa. E assim por diante. Entendeu? Aí vem o Worm. O Worm, por si só, o nome já diz. Um Worm, um verme, né? Ele se replica, fazendo o quê? Cópias, tá? De si mesmo, sem auxílio de ninguém, tá? Ele é auto-executável. Então, o que acontece? Ele se auto-replica, vai se replicando. Então, pode acontecer o seguinte, você está
abriu o navegador, daqui a pouco aquele navegador abriu outro navegador, daqui a pouco abriu outro navegador. Com certeza sua máquina está com um vírus chamado worm. Ele está se autorreplicando sem o seu consentimento, tá? Vem um cara chamado também backdoor, que ele é conhecido como as portas do fundo, ou seja, quem entra pela porta dos fundos é o quê? É uma pessoa inconveniente, né? Que não foi convidada. É assim que ele se propaga, né? E ele fica com acesso remoto. Ele fica acessando sua máquina e você não está nem sabendo, nem sabendo. Aí vem um cara chamado spoof, também que é muito cobrado nos concursos públicos. Ficou famoso ao invadir, sabe quem? O famoso juiz Sérgio Moro. Então foi o spoof que invadiu o Telegram dele. Tá? Então esse vírus ele ficou muito famoso lá com o problema com a bronca de Sérgio Moro, entendeu? Por quê? Porque ele mascara o IP. E a gente em redes a gente viu que era o IP, né? Que é o quê? O protocolo de interconexão. Então toda vez que você acessa numa internet, tanto cabeada como Wi-Fi, o que é que seu computador, o que é que seu celular, o que é que sua TV ganha? Um IP, né? Então, o spoof, ele se instala através do IP. Ele capta aquele IP, como é? O hacker, ele pega o IP. Então, pegaram o IP de Sérgio Moro e os caras conseguiram entrar no computador dele e viram toda aquela safadeza. Entendeu? Então, é assim que ele funciona. Aí vem um malware muito conhecido no meio da segurança da informação, que é o famoso bot, o botnet. Então, o que é isso? O bot, ele cuida para não confundir com o worm, tá? Porque o worm, ele se auto-replica, beleza? Então, assim, o bot, ele também é auto-replicante, tá? Porque ele cria falsos usuários, né? Só que qual a diferença? O worm, ele se auto-replica nas máquinas. Já o bot é na inicialização da máquina. Então, se o vírus for de bot, ele se auto-replica. Por quê? Porque a gente fala na linguagem de informática e quando a gente liga um computador, ele deu início de boot, né? O bot. Então, é na inicialização que a máquina começa com o vírus. Então, a única solução que você tem de eliminar esse tipo de vírus é formatando o seu computador. Então, é assim que ele funciona. Entendeu? Então, quando ele é bootnet ou botnet, significa que o vírus foi instalado no servidor e quando as máquinas da escola, as máquinas da polícia, as máquinas do governo inicializa, como elas são em rede, por isso que o nome ficou botnet, em rede. Então, digamos que você chega na escola, a secretaria tem 5 computadores, sala diretora mais um, sala vice-diretora mais outro. Digamos que a escola tem 15 computadores. Todos são interligados em um único servidor que está na sala lá da TI, certo? Então, o cara, ele não vai instalar no seu computador. Se for instalar no seu computador, o vírus é bot, porque é individual. Se ele instala no servidor, quando todas as máquinas ligarem de 8 horas da manhã, estão todas em redes ligadas a um único servidor. Então, isso é em massa, é o famoso botnet, entendeu? E aí vem outro vírus também, muito conhecido no meio dos concursos, chamado de farming. O que é que ele faz? Ele simplesmente parece um phishing. E o que é que o phishing faz? O phishing, ele pesca as informações, tá? Então, como é que ele pesca as informações? Ele manda, através de e-mails, mensagens de banco. Então, você consegue diferenciar. Se você abrir o seu e-mail agora, tiver um monte de mensagem, Caixa Econômica, Santander, Itaú, Banco do Brasil, então, isso pode ser que esteja instalado na sua máquina um phishing. Só que ele só se manifesta se você abrir aquela mensagem. Entendeu? Se abrir lá, tiver lá 100 mensagens de banco, seleciona tudo e deleta. Não bota nem na lixeira, deleta direto. Por quê? Porque quando você clica e abre a mensagem, aí ele se replica. Ele só vai se replicar se você der acesso a ele. Então, isso é um phishing, né? E por que eu disse que o farm parece com um phishing? Porque é o seguinte, o farming, ele ataca o DNS, que é o serviço de nome de domínio, entendeu? Serviço que transforma o quê? O e-mail, ele transforma o e-mail. Então, ele leva até onde você queira. Então, por o que acontece? Ele, na pandemia mesmo, o farming operava diariamente. Por quê?
Porque as pessoas, os fraudadores, né, os hackers, criaram os sites falsos do auxílio emergencial. Então, tipo assim, dizia assim, pô, Verônica, dona Cris, vocês acessaram o site daqui do auxílio emergencial. Eu acho que muita gente está acessando, eu não consigo, tá fora do ar. Aí a Verônica disse assim, rapaz, uma amiga minha mandou para mim um link aqui e eu consegui, eu acesso de boa. Aí eu, curioso, manda para mim. Aí quando mandar para mim, quando eu clico, realmente abriu lá a página bonitinha da caixa. Aí eu disse, realmente, Verônica, agora eu consegui. Vou lá, boto meus dados. E envio os dados. Eu tô achando que estava na página da caixa. Só que ali era um farm, uma página falsa, que coletou todo. Isso aconteceu muito na pandemia. Você ficava esperando o dinheiro, os 1.200 e não caía. Aí quando você ia na caixa, dizia assim, não, já sacou. Como é que sacou? Tá aqui. Sacou dia tal, dia tal, dia tal. Aí você cai a ficha. Uau, eu fico cadastrado porque fulano mandou um link. Isso aconteceu agora mais recentemente, os links que o Banco Central divulgou, né? Tinha aqueles valores a receber. Dizia que era um valor que ficou no banco, que era uma bosta. Eu tinha 2 centavos. Opa, aí, nem valeu a pena eu abrir aquela bosta. Então o que acontece? Quando você clicava lá, você era direcionado diretamente para o site da Receita Federal, né? Só que é o seguinte, o que é que ele diz? Tente acessar a página original. Não tente acessar link que alguém manda, porque você corre o risco de ter um farm na sua vida. Então, muita gente criou esse link, aí a galera clicava lá, aí dizia assim, que você tinha R$ 2.000 para receber. Aí o cara endoidava. Aí dizia, vou mandar um link para tu que eu tenho 2.000 para receber. Aí o cara, pá, se lascava. Então, esse é o farming. Então, assim, o phishing, a gente mata a charada quando ele é mensagem de banco, tá? E o farm é quando ele manda páginas falsas. Essa é a diferença, tá? Aí vem o tal de DDoS, que eu acabei de falar, que é o ataque de negação de serviço. Como assim? É o seguinte, digamos que o site da Consulpan, né, tá todo mundo fazendo a inscrição. Aí o cara diz assim, ó, se fizer a inscrição até 10 horas da noite, a inscrição ela é isenta. O que é que os fraudadores fazem? Coloca um DDoS no servidor da Consulpan, porque sabe que gente de todo o Brasil vai estar acessando, O que é que ele faz? O site DDoS, como ele diz, é o ataque em massa, tá? Ele é o ataque de negação de serviço. Só que quando todo mundo começa a se conectar no site para tentar ver se consegue a isenção, o que acontece? Se você se deparar que o site saiu do ar, é porque ele teve ataque de DDoS. De tanto o povo acessar, uma hora ele bloqueia, ele não tem mais acesso não tem mais espaço para acesso. Por quê? Porque eles fazem o seguinte, eles criam vários scripts, tá? Eles criam vários scripts que eles jogam em massa. Então tipo assim, tem computadores, só que não são computadores físicos, são computadores virtuais, acessando o site ao mesmo tempo. 100, 1.000, 2.000, 5.000 de uma vez só. Então chega uma hora que o servidor trava. Então se o servidor trava e a página sai do ar, aí você diz assim, pô, teve um ataque aí no site, tá com spam. Então, geralmente, o que acontece? Eles botam uma nota que o site ficou em manutenção e que em 24 horas volta. Por quê? Porque eles vão tentar reaver e colocar o site de volta no ar. Então, é assim que ele funciona, tá? Então, esses são basicamente aí os princípios básicos que a gente viu, a dica, a CIDA, as ameaças, esse monte de categorias de software maliciosos, né? E aí, no final, ele fala aqui da proteção. E aí eu vou para lá para o finalzinho aqui, na proteção. Aqui, todos os malwares que eu falei para vocês agora, tá? De uma forma resumida, certo? Esse adware aqui, que eu tinha esquecido dele aqui, ele é um espião que ele é disfarçado através de propaganda. Então, se você tiver lá com o site aberto, ficar um monte de propaganda abrindo, você está com grande possibilidade de ter um adware na sua vida aí. Então, é assim que funciona. Então, acho que aqui no finalzinho tem as proteções. Aqui, ó. Certo? E ó, as proteções. Justamente. As proteções que você tem, ó. Você tem um firewall, que a gente conversou aqui, o cara é um firewall, que ele protege toda a rede, né?
você tem o backup, porque se as coisas pararem, você já tem um backup em outro lugar, e aí na última aula a gente falou sobre isso, do backup nas nuvens. A gente tem um antivírus, né? Precisa estar instalado na máquina. Ah, mas o meu é o Windows 10. Ah, se é o Windows 10, automaticamente já tem o Windows Defend lá, tranquilo? Tem um anti-spam e o anti-spamware, tá? As centrais de ações, que é do próprio Windows, que você precisa deixar ela ativa. O Windows Update, que é o quê? É uma varredura que o Windows faz, tá? Se ele encontrar justamente nessa varredura, ele consegue bloquear. E ele, se tiver chegar alguma atualização, ele diz para você. Então, todas as vezes que você for ligar um computador ou desligar, e no meio da sua tela aparecer lá que você não desliga esse computador, aguarde 15 minutos. Você tem que aguardar. Por quê? Porque naquele momento ele está dando um update, um Windows Update. E se tiver algum mal, alguma coisa, ele vai bloquear. E se não tiver, ele vai atualizar o que tem que atualizar. Aí vem o Windows Defend, tá? Que é o que a gente acabou de falar, que é o antivírus padrão. A criptografia, que é justamente isso que ele fala para você, ele dá a dica, no mínimo 8, tá? No mínimo 8 com números, letras, maiúsculas, minúsculas, caracteres, e a assinatura digital. Então, assim, e o certificado digital. Então, quem é a assinatura digital? Justamente a assinatura digital é isso que eu acabei de mostrar aqui da habilitação. Ele era uma assinatura digital, tem fé de ofício, é inquestionável. E o certificado digital, justamente, é o tokenzinho. Alguns é cartão e alguns é o pendrivezinho. O meu é um pendrivezinho. Então, o que acontece? Você não usa mais caneta. Então, já imaginou um juiz pegar, teve um mutirão em Salgueiro e julgou nesse mutirão no final de semana 3 mil processos. E 3 mil processos, 3.500 foi feito acordo. 500 não. Mas o juiz precisa assinar 3 mil processos. Muito tempo atrás, o juiz sentava o rabinho dele na cadeira e, ó, de um por um, assinava, jogava a folha para lá e o assessor ia lá no final do processo e grampeava, dizendo se teve acordo ou não. Hoje em dia, não. Tem lá 3 mil processos na tela, o que é que ele faz? Vai com o mauzinho dele lá, vai lá, seleciona o primeiro, aí ele pergunta, selecionar tudo? Ele diz, sim, clicou. 3 mil processos são marcados, né, com um xizinho de lado, porque ele acionou a tecla selecionar tudo. Ele vai lá, bota o tokenzinho lá, né, ou o cartão, e ele, quando dá acesso ao cartão, ele pergunta, digite seu PIN, que é a senha. E aí o juiz vai lá, bota a sua senha, para digitar ele, ok. 3 mil processos são assinados em menos de 5 segundos. Muito rápido. Então, isso é o certificado digital, é assim que funciona. Então, tá aqui ele aqui, os antivírus, o anti-spam, como ele funciona aqui, ó, o Windows Defender, a criptografia, o certificado digital, certo? A assinatura digital aqui, que eu acabei de dizer para vocês aí, ok? Como funciona aqui, ó, assinatura digital, existem as chaves públicas e privadas, o nome só já diz, né? Quando você trabalha numa instituição governamental, a sua chave ela é pública, que você é um servidor público. Quando você é um usuário doméstico, sua chave é privada. É assim que funciona. Você valida tudinho aqui, ó. Documento eletrônico que identifica o usuário, né? Tudo aqui, ó, conforme manda o figurino. Certo? Ó, tudo aqui, ó. Os backups, tá? E os tipos de backup, como você é feito, né? Que aí vai ser uma aula lá no final que a gente vai ver. Mas existem 3 tipos de backup, né? O incremental, o diferencial e o completo. Então, quando você faz o backup pela primeira vez, você faz um backup completo. Se você marca lá que todos os dias, às 7 horas da manhã, precisa fazer um backup de sua máquina, esse backup, você tem que marcar se ele vai ser diferencial ou incremental. Se ele for incremental, o nome já está dizendo aí. Ele realiza um backup dos arquivos que foram alterados ou novos. Então, se hoje ele fez um backup completo de 100 arquivos, e hoje você colocou 5 arquivos, amanhã, no incremental, ele não vai copiar 105 arquivos, ele só vai copiar 5 arquivos, porque 100 já está na base dele, ele não copia mais, né? O diferencial, realiza os backups dos arquivos que foram alterados desde o último backup. Então, se amanhã, ele viu lá, passou e viu lá que só 5 arquivos novos, então ele vai pegar 5 arquivos e vai copiar. Por quê? Porque você marcou incremental. Agora, se você tiver marcado diferencial, o que é que ele vai fazer? Além dele copiar os 5 arquivos, que são novos, ele viu que dos 100, um arquivo você entrou e alterou.
Então, ele copia aquele arquivo também que você alterou. Então, isso é o diferencial. Então, lá na frente, a gente dá uma olhadinha nisso aí para vocês entenderem melhor isso aí. Tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona a segurança da informação. Tá? Eu tenho um arquivozinho aqui que mostra tudo isso aí, né? O que é farm, o que é firewall, o que é como se diz, spamware, ransomware. Quando terminar a aula, eu vou pesquisar aqui, eu acho que eu tenho aqui fácil. E já jogo para vocês aí, para vocês guardarem como arquivo, até como se fosse um bizuzinho para vocês. Vai ficar bem legal. Pra vocês nunca mais esquecerem o que é cada um. Viu? Combinado? Então agora aqui, deixa eu tirar esse cabo daqui e colocar o nosso exercício para a gente entender um pouquinho o que significa tudo isso aí. Praticando, a gente vai tirando as dúvidas e vai ficar bem melhor. Certo? Tereza hoje não está aqui porque estava no compromisso. Dona Nádia também está na correria aí das entregas, né? E nossa amiga Aparecida disse também que não ia poder. Mas amanhã elas assistem aí as aulas. Aí tá tudo certo. Ok? Dúvidas? Creio que não, né? Tudo certinho. Agora vocês aprenderam lá a confidencialidade das placas, né? Da Mercosul. Isso. Quando você vê alguma placa, algum carro suspeito, velho, você vai lá e aponta a câmerazinha do celular no QR Code da placa, viu? Aí de um instante você mata a charada de onde é. Olha lá. Primeira questãozinha aí para vocês entenderem todo esse universo da segurança da informação. O que é que ele diz? Treinamento, né? Hoje em dia, existe um documento de confidencialidade. E quando você é servidor público, ao assinar o termo de posse, você assina esse termo de confidencialidade. Tá? E se você for funcionário privado, você também assina esse termozinho. O que é que ele garante? Todo o sigilo que tenha dentro da empresa. Tá? Todo o sigilo que tem dentro da empresa. Então, o que é que diz a questão? Treinamento e conscientização dos empregados a respeito de segurança da informação é um mecanismo preventivo de segurança que pode ser instituído nas organizações. Uma vez que as pessoas são consideradas o elo mais fraco da cadeia de segurança. Ok. Como é que funciona esse termo de conscientização? Digamos que você trabalha no hospital. Um exemplo. E digamos que chegou um bandido muito perigoso que trocar tiro com a polícia, ele chegou lá todo furado de bala. O que é que acontece? A polícia fecha ali a porta, ninguém entra, até para o jornalista, tá? Aquilo outro, daquele tumulto, né? Nem divulgar a foto do cara que tá todo cheio de bala. Mas você é funcionária lá, né? Então você tem livre acesso lá ao corpo do cara, né? O cara tá lá na famosa pedra. Você vai lá, seu celularzinho, olha para os quatro cantos, não vê ninguém, tira uma foto, manda pro grupo. Ó, o cara que chegou aqui agora, cheio de bala. Ó, aquele maior assaltante de banco. Aí aquela foto já vai para outro grupo, daqui a pouco a cidade toda já tem a foto do cara. Né? A polícia vai investigar. Quem foi que tirou a foto? As câmeras pegou você. Você responde criminalmente, tá? E você é demitido por justa causa. Se você é servidor público, você vai responder criminalmente, vai ser afastado das suas funções e vai responder um PAD, que é o processo administrativo. Quando se inclui o PAD, você pode ser que você seja exonerado do cargo ou não, ou suspenso. Então, esse termo de conscientização, de fato, existe, tá bom? Então, vocês já anotem aí. A segunda questãozinha diz o seguinte, que na criptografia simétrica, são utilizadas duas chaves. Uma para cifrar a mensagem e outra para decifrar a mensagem. Negativo. Na criptografia simétrica, são usadas, de fato, duas chaves. Uma, ela cifra a mensagem e a outra, ela não decifra a mensagem. Uma para cifrar e a outra é para garantir que a mensagem vai chegar sem violação. Não é para decifrar o que está dentro da mensagem, não. É justamente o contrário. É para ela garantir o conteúdo, né? Então, se você me manda uma mensagem, se vocês me mandam uma mensagem, o que é que ele tem que chegar? A mensagem da forma que você digitou. É por isso que eu não sei se vocês já perceberam, mas o WhatsApp agora, quando você liga, ele diz em cima
né? Porque ele atualizou esse dia. Quando você vai fazendo uma ligação com a pessoa, note que em cima do WhatsApp, ele disse que a ligação é de ponta a ponta, criptografada. Ou seja, não existe interlocutor ali. Se você mandar uma mensagem ou estiver ligando, o que você falar aqui vai responder aqui. Se você fala que 2 e 2 são 4, não existe interlocutor no meio da mensagem para dizer que 2 e 2 são 6. E chegar para o receptor como 6. Vai chegar que é 4. Emerson, Oi, Dani. então é para cifrar a mensagem e o outro é para garantir que o conteúdo Não seja chegue de violado. forma. Isso, não sei. Então é a simetria Isso. E a simetria. que decifra e cifra ao Justamente. mesmo tempo? Isso. Mas ela tem que ser uma chave assimétrica. Entendeu? Tá bom? Tá bom, Então, ó, entendi. segunda questãozinha aqui, errada, né? Porque aqui ela não decifra a mensagem. Certo? A terceira, diz o seguinte aqui na terceira, que a assinatura digital, ele é um código criado mediante utilização da chave privada, né? Que permite identificar a identidade do remetente de dada mensagem. De fato, ela é utilizada uma chave privada. Por quê? Eu dei o exemplo do juiz. Quando ele, vê só, quando ele bota o token dele, e ele assina os 3.000 processos, certo? A chave dele não é pública. Não é o fato que ele, vê só, não é o fato que ele é o servidor público concursado de carreira, que todo mundo, o público, só porque ele é servidor, tem que saber a senha dele. A senha dele, que é a chave, é privada. Ele que criou, só ele que sabe. Então, como diz aqui, ó, o juiz vai lá, a assinatura digital do juiz, ele vai assinar lá 3.000 processos, certo? Então, a chave dele é uma chave que privada. Só ele sabe. Eu não sei, a senhora não sabe, ninguém sabe. Ah, mas ele é servidor público. Se ele é servidor público, ele tem que dizer a senha para o público. Não. Ele tem que atender o público, né? Porque ele é servidor. Ele tem que servir o público. Só que a senha dele é particular, é privada. É assim que funciona. Então, ó, terceira questãozinha, correto. Certo? Terceira questãozinha, correto. A quarta questão diz o seguinte, que o mecanismo de embaralhamento ou codificação utilizada para proteger a confidencialidade de dados transmitido ou armazenado, denomina-se quem? Criptografia. É que eu acabei de dizer aqui do WhatsApp. Quando você faz uma ligação à pessoa, lá em cima, você vai ver que ele vai ficar uns pontinhos, e ele vai dizer que a transmissão está criptografada de ponta a ponta. Então, quando ele diz que o embaralhamento, qual é o embaralhamento dele? É quando ele diz assim, ó, no mínimo 8, você tem que colocar letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres. Aí digamos que você vai botar uma senha, aí você bota lá, casa. Ah, botei casa maiúsculo, o asa minúsculo e usei lá, casa 10. Você vai avançar com a senha. O que é que ele faz? Muitos aplicativos não deixam você passar para a próxima fase. Por quê? Porque precisa de um caractere, né? E muitos, quando deixam, ele diz que aquela senha sua é uma senha considerada fraca. E qualquer pessoa pode descobrir com qualquer aplicativozinho de rastreamento de senha. Então, quando você bota casa com C maiúsculo e asa minúsculo e coloca lá 2020, arroba, você se enquadrou nos termos, né? Nos termos de codificação. Você tem letras maiúsculas, tem letras minúsculas, tem números e tem caracteres. É assim que ele funciona. Então, ele lá, né? Que a letra D é a famoso embaralhamento ou codificação. Certo? Dúvidas até agora? Dona Cris Verônica, tudo certo? Tudo. Beleza. Simbora. Quinta questão diz o seguinte, na quinta, que a assinatura digital associa uma entidade. Até aí tudo bem, né? Que pode ser pessoa, ok? Processo, servidor, a uma autoridade certificadora. Então, onde é que está o erro aí? A certificação digital associa uma entidade? Sim, eu acabei de dizer, né? Pode ser pública ou privada. Então, eu posso ter uma assinatura digital, uma certificação digital? Posso ter.
né? O servidor público pode ser, ele é obrigado a ter. Então, onde é que está aqui o erro? Ele diz, pode ser um certificado digital. Aqui, ó. Ele é associado a uma entidade, ok. Pode ser pessoa? Pode. Pode ser servidor? Pode. Processo? Não. Instituição, né? Instituição e não processo. Por quê? Eu dei o exemplo do Detran, né? Quando o diretor Roberto do Detran assina, você sabe que Roberto Zezinho da Silva é do processo do Detran? Não. Você sabe que ele faz parte da instituição, diretor-geral do Detran. Instituição, não do processo. É assim que funciona. Então, o erro aí está em processo. Não é processo, é instituição. E aqui diz entidade, instituição. Tranquilo? De boa? Sexta questão, diz o seguinte, que a criptografia é o mecanismo de segurança, tá? De segurança, que mecanismo de segurança auxilia na prevenção de confidencialidade, certo? De um documento. Transforma por meio de uma chave de codificação o texto que se pretende proteger. Perfeito. Ó, chave de codificação, você lançou o quê? Sua chavezinha, né? Foi aquele o exemplo que eu dei do juiz. A chave dele, de codificação dele é privada, tá? E para proteger quem? O texto. Então, a partir do momento que ele foi lá, marcou 3.000 processos, ele colocou sua chave de codificação, tá? Ele protegeu o quê? Cada acordo firmado em cada processo, né? O fato dele lá, assinei 3.000 processos, não significa que eu, você, qualquer um, vai clicar aqui, vou entrar no site do TJ, esse final de semana teve aqui um mutirão. Ele tá lá, os 3.000 processos que foi feito o acordo. Eu vou clicar e vou ter acesso ao texto, ao que foi acordado lá. Se o cara devia 10.000, mas reduziu para 1.000, ele vai pagar em 10 vezes de 100. Você não tem acesso, porque quando o juiz assinou, né, ele foi criptografado, ele assinou lá os processos, o texto dele foi protegido. Ninguém tem acesso, só ele mesmo. Um servidor que ele der lá a senha que vai acessar o processo. Mas qualquer outra pessoa não tem. Então, sexta questão é considerado certo. Tranquilo? Sétima questão diz assim, que com base nas propriedades de segurança da informação, né, nas propriedades da segurança, é correto afirmar que a utilização da sua assinatura digital garante o quê? Né? Se você lá assinou, garante o quê? A integridade. Né? Concordam? Justamente. Garante a sua integridade, né? Você foi lá, entrou no site do TJ, pediu lá uma certidão, igual eu mostrei para vocês aqui. Entrei aqui no site, no aplicativo do Tribunal Regional Eleitoral. Fui lá pedir lá minha certidão de débito de eleitoral. Lá no final tá lá o quê? Né? A proteção das informações estão protegidas através de quê? Da minha senha, pessoal. Tanto para entrar, até brinquei assim. Deixa eu ver se eu ainda me lembro da senha, né? Então, que é a utilização da assinatura digital que está naquele papel no rodapé, né? Que eu não sei quem assinou, mas eu sei que alguém foi lá, o diretor, o juiz, está lá, a assinatura do cara. Então, protegeu quem? A integridade do meu documento. Então, essa integridade que está protegendo, a senhora, dona Cris, Verônica, não tem acesso às informações se eu votei ou não, só quem tem acesso é eu mesmo. Por quê? Porque a integridade, através da minha assinatura digital, que no caso é a senha, está protegido. É assim que ele funciona. Entendeu? Bora lá de oitava. A oitava questão diz assim na oitava. E um dos objetivos da segurança da informação é manter a integridade dos dados. Perfeito. Evitando que eles sejam apagados ou alterados sem autorização do seu proprietário. Ok. Essa daí não tem nem o que discutir, né? Isso é um dos objetivos do quê? Da sua segurança da informação. É manter a integridade de quem? Dos dados. Dos dados. É aquilo que eu disse. Se eu digo assim a vocês, ó, baixa esse aplicativo aqui, vocês vão ter acesso aqui a minhas informações. Não. A senhora pode baixar um aplicativo. Você pode baixar um aplicativo. O aplicativo é igual para todos.
Só que você não vai ter acesso às minhas informações. A minha integridade só é acessada quando eu coloco a minha chave de codificação, que é a mesma coisa da minha senha. Mas o fato é a senhora, então eu vou baixar esse aplicativo aqui da Carteira Nacional de Habilitação, né? Será que se eu botar teu número aqui, eu acesso a sua carteira? Não, porque as minhas informações estão protegidas integralmente, certo? Aí vem a nona questão, que diz assim, autenticidade, ele é um critério de segurança para garantia do reconhecimento da identidade do usuário que envia e recebe uma informação por meio de recurso computacional. Vê só, autenticidade é um critério de segurança que garante o reconhecimento da identidade do usuário que envia e que recebe. Não é autenticidade, sim a confidencialidade. É porque aí tem que ser a assinatura. Isso, dona Cris, isso aí. Então não é autenticidade, é a confidencialidade. Então a confidencialidade é o que garante que o que a senhora mandou no e-mail para mim não seja alterado. É assim que ele gosta, entendeu? É o que envia e o que recebe não pode ser alterado. É confidencial entre vocês dois. Entendeu? Então, ó, nona questão, errado. Ok? A 10ª questão diz assim, ó. Normalmente, as mensagens de e-mail passam por vários roteadores, tá? E equipamentos de redes antes de chegarem ao seu destinatário final. Por isso, para se aumentar a segurança da informação, essa mensagem pode ser criptografada. Sim, é por isso que hoje, né, quando você manda as mensagens, justamente aqui diz, mensagem criptografada de ponta a ponta. Por quê? Quando eu mando uma mensagem para você, ele vai passar por vários roteadores, né? Primeiro vai sair do roteador da minha casa. Por quê? Porque o roteador está pegando um sinal. Então, mandei a mensagem, passa pelo meu roteador, depois passa pelo provedor que eu contratei, né? E assim por diante até chegar no seu computador em casa. Então, são vários, como eles dizem, roteadores, tá? Então, para isso, ele aumenta o que? A segurança. Então, essa mensagem ela vai ser o que? Criptografada. Garantindo quem? A confidencialidade. Ela pode passar por 30 a 20 roteadores, mas o que eu escrevi, quando chegar lá, vai estar confidencial. Só você vai ter acesso. Então, 10ª questãozinha aqui, ó, correto. A 11ª diz o seguinte, que em um sistema de informática de órgãos interconectados por rede de computadores, os procedimentos de segurança ficam a cargo da área de tecnologia do órgão, o que exime os usuários de responsabilidade relativa à segurança. É erradíssimo. Por quê? De fato, o sistema de informação dos órgãos é um procedimento de segurança, fica a cargo de quem? Da tecnologia do órgão. Lá existe lá a salinha, TI, né? Só que ele não exime a responsabilidade dele. Lembra daquilo que eu falei lá no começo? Daquela primeira questãozinha que eu falei lá para vocês, lá aqui, ó. O termo de conscientização, ó. Então, o fato dele ser do TI não garante a ele que ele pode simplesmente pegar aquela informação e mandar para um blog. Pegar aquela informação e mandar para a esposa. Ele não pode. Por exemplo, eu vou falar com propriedade porque eu dividi por 4 anos com 3 colegas, quando eu morava em Salgueiro, eu dividi o apartamento. Os 3 eram da Polícia Federal. Então, tinha um escrivão, tinha um escrivão, um delegado e um agente. Moravam os 3 comigo, a gente morava no apartamento. Então, assim, o delegado sabia que amanhã era a operação, e sabia quem era o alvo, e sabia quem era a situação toda. Só que tanto a gente como o escrivão, eles não sabiam. Mesmo a gente morando os 4 no apartamento, eles não sabiam. Entendeu? Não tem esse negócio de assim, ó, assim, a operação amanhã é o quê? Diz aí, ele não dizia. Por quê? Como diz ali, ó, o fato dele, eu sou o agente, deu merda. Mas eu sou agente, eu não posso levar a culpa. Ao contrário, né? Então, para isso que toda operação, eles marcam 4 horas da manhã, porque 4h30 para 5 horas tem um brief que eles chamam. No brief fica todo mundo sentado, então os delegados responsáveis pelas operações ficam em pé, igual um professor, com os slides, né, através de projetores, eles ficam passando os alvos da operação,
E aí é que os agentes ficam sabendo aonde é que vai ser as operações, e cada chefe de equipe, né? Então, a equipe, dependendo, vai sair 2 viaturas, então são 8 pessoas. Então, o chefe de cada equipe é que sai com o mandado de prisão, é responsável. Então, justamente, o fato dele ser policial, né, um exemplo, não exime ele, porque assim, digamos que um dia anterior ele sabe qual é a operação, ele sabe qual vai ser o prefeito que vai ser preso, sabe que a mulher, os filhos, tudo vai ser preso, que é tudo ladrão. Então, o que acontece? Ele simplesmente liga para um colega, ó, presta atenção, amanhã vai ter uma operação e fulano aí vai ser preso. Manda ele pegar um Uber aí, sair de casa, viajar, para na hora que a gente chegar lá, não. Então, assim, o fato dele ser funcionário não exibe dele a responsabilidade de segurança. Ao contrário, ele fica sabendo da operação às 5 horas da manhã, no brief, que é justamente para essa informação não vazar. Então, porque fulano é agente, vazou a informação, mas ele não pode responder porque ele é funcionário, é policial. Ao contrário, ele é o primeiro que roda. O primeiro a ser investigado são eles. Tá? É assim que funciona. A 12ª questão diz assim, que os no-breaks são equipamentos programados para ser acionados automaticamente na falta de energia elétrica, oferecendo a disponibilidade de serviços aos computadores. Perfeito. Então, o que acontece? Muitas vezes você está no supermercado e daqui a pouco, apaga a luz, mas em questão de 10 segundos volta a luz. Por quê? Entrou-se em ação os geradores, porque é de grande porte. Já nas empresas, o que é que entra em ação? Os no-breaks. Então, cada no-break ele segura a carga em média meia hora, se as 4 baterias estiverem ok, tá? E quando é que você sabe que o no-break vai apagar e vai ficar realmente tudo no escuro? Quando o no-break começa a pitar. Quando ele começa a pitar, significa que a carga dele está acabando, certo? Então, se você estiver num lugar que faltou energia, mas o no-break entrou em ação, sua máquina não desligou, mas na hora que o no-break começar a pitar, você corra para salvar e desligar, senão você vai perder tudo. É assim que funciona. Então, 12ª, correto. A 12ª está correta. Tranquilo? Até agora, dúvida, dona Cris? Verônica? Tudo certinho aí? Certo. Show de bola. Vamos lá. 13ª questão é o seguinte. É um sistema gerador de senhas para garantir a segurança de uma autenticação e evitar fraudes. Seu diferencial é que as senhas geradas param de funcionar depois de um determinado tempo. Então, o que é que ele disse? É um sistema gerador de senhas para garantir a segurança da informação e evitar fraudes. Seu diferencial é que as senhas geradas param de funcionar depois de um determinado tempo. Justamente, é assim que funciona a segurança da informação, tá? Aquela senha, por exemplo, quando você vai acessar o Pix, o que é que você faz no Pix? O que é que ele faz? Você cadastrou, comprou um celular novo, cadastrou lá o aplicativo da Caixa, né? Bota seus dados, cria a chave Pix. O que é que ele faz? Ele gera uma senha, como ele diz ali, ele gera uma senha, tá? E para de funcionar daqui a quanto tempo? 24 horas. Então, se você não correr para um caixa eletrônico para você validar aquela senha e colocar uma senha pessoal, aquela senha, 24 horas depois, ela não tem mais serventia. Tem senha que elas são geradas e param de funcionar depois de 2 horas, né? É igual a gente, às vezes, a gente no próprio celular solicita um código de autenticação. Já se depararam com isso? Eu me deparo com isso quase todo dia, né? Vou acessar algum sistema, ele manda um código, chega um código celular e você vai lá e coloca aquele código. Se você passar, às vezes, 5 minutos e não colocar aquele código já não serve mais. Porque é uma forma segura, né? Uma forma segura de garantir as informações. Então, essa 13ª questão também está correta, certo? A 14ª diz assim, que em uma criptografia de chave pública, ok? Com qualquer protocolo de criptografia, todas as chaves permanecerão secretas. Olha só. Em uma criptografia de chave pública, com qualquer protocolo de criptografia, todas as chaves permanecem secretas. Se as chaves são de criptografia pública, ela não pode ser secreta, porque ela é pública, né? Ela pode ser pública. Então, vou dar um exemplo. Quando você chega, quando você chega lá na Caixa Econômica, né? Você vai lá, coloca lá na tela lá, coloca na tela lá para você pedir a senha, né? Aquilo ali é o quê? Vai gerar uma senha, ali chama-se moderador. Gera a senha e qualquer pessoa vai lá e clica. Por quê? Porque ele é público.
Tá? Agora, o fato de ser público não significa que toda vez que eu clicar ali para pedir uma senha, chego na caixa, cliquei no totem para pedir uma senha, poxa, eu vou colocar uma senha minha, e se a senhora chegar para pedir uma senha para ser atendida nos caixas, não vai conseguir porque eu botei uma senha. Não pode. A senha não pode ser secreta, aquela senha é pública. Qualquer pessoa que chegar lá, que apertar ali, vai dizer, Bertô, pedir a senha. A senha é para quê? É para caixa, é para atendimento, é para prioridade, não é assim que funciona? Então aquela chavezinha lá é uma chave criptografada pública. Qualquer pessoa pode clicar e acessar, não pode ser secreta. Então, ó, 14, é errado. Deu para entender essa questãozinha? Aí, quando ele fala em chave pública, criptografia pública, nesse sentido, tá? A 15ª questão, ele fala justamente dos phishing, né? Que ele diz que ele é um tipo de malware que, por meio de uma mensagem de e-mail, solicita informações confidenciais ao usuário, fazendo-se passar por quê? Por uma entidade confiável, né? Conhecida do destinatário. Não é isso que a gente viu? É isso. Então, ó, correto, certo? Correto. 16 é o seguinte, que o certificado digital, ok? Ele é quem? Ele é um documento, tá? Ele é um documento eletrônico que identifica o usuário com seus dados pessoais, seja pessoa física ou jurídica. Também é nele que ficam guardadas as chaves criptográficas públicas e privadas. Ele possui data de validade a que se expira. Perfeito, tá? Perfeito, perfeito. Eu vou procurar até onde está o meu certificado digital e depois eu vou numa foto para você ver como é que ele funciona. Viu? 17ª diz o seguinte, que como é chamado o software que ajuda a impedir que hackers acessem um computador pelo network ou pela internet, verificando as informações providenciais desses, proibindo ou permitindo sua transmissão. Isso a gente viu e reviu várias vezes, né? Quem tem a obrigação de vigiar a rede, impedindo que pessoas entrem, é quem? Firewall. É o firewall. Ok? Firewall. A 18ª diz assim, assinala a alternativa que apresenta corretamente a característica do requisito básico de segurança conhecido como integridade. Então, lá na requisito básico tá justamente a dica, né? Tá a dica ou SIDA. Tanto faz, né? E é confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Tanto faz. A ordem não altera nada aí, ó, tá? Então ele diz o seguinte, assinar a alternativa que apresenta corretamente a característica básica conhecida como integridade. Integridade. Ok? Ele diz, verifica se uma entidade é realmente quem ela diz. É integridade, confidencialidade, é a disponibilidade. Nesse caso, quem? Verifica se uma entidade é realmente quem ela diz. Então, aquela informação tem que estar disponível. Então, a letra A faz parte de quem? Da disponibilidade. Não, ele quer o quê? Integridade. Então, essa aqui está E a fora. letra D? A letra D é o seguinte, protege as informações contra alterações não autorizadas. Perfeito, dona Cris. É a letra D. Tá? Justamente, a sua integridade não pode ser violada. Ela protege as informações contra alterações não autorizadas. Perfeito, perfeito. Certo? A 20 diz assim, ó. Para atender aos requisitos de segurança, uma assinatura digital deve ser de difícil reconhecimento e verificação, ser armazenável de forma digital, independer de mensagem que será assinada, ser de difícil produção ou conter apenas informações não exclusivas do emissor. Então, para atender os requisitos, uma assinatura digital deve o quê? Ser armazenável de forma digital. Para isso, tem os cartões do certificado digital ou os tokens. Tá? Ou os tokens. Deixa eu ver se meu token está aqui. Acho que ele está aqui. Espera que eu vou mostrar para vocês como é um token. Rapidinho. Aqui, ó. Isso é um token. Ele parece um pendrive.
Isso aqui é um token, tá? Não sei se dá para vocês verem aí, ó. É token, tá? Aqui, ó, é token. Então, aqui dentro tá todas as minhas informações. Então, se eu tiver que assinar um documento, eu coloco aqui, né? Entro no documento, não preciso mais disso aqui, não. Boto isso aqui, ó, simplesmente. Um bichinho desse aqui, ele custa hoje uns R$ 300. Aí, anualmente, você renova a assinatura. Aí, para renovar a assinatura, acho que é 170. Tá? 170. Então, advogados, hoje em dia, principalmente advogado, tem que ter um bichinho desse aqui, ó. Senão ele não consegue acessar os processos virtuais. Nenhum. Certo? Então, 20ª questão. Diz o seguinte. Que o certificado digital realmente funciona como uma identidade virtual, permitindo a comunicação segura e inequívoca do autor de uma mensagem ou de uma transação eletrônica. Positivo, né? Tá aqui, ó. Certificado digital. É minha identidade virtual. Todos os meus dados estão aqui, ó. Tá? Permite a comunicação segura. É assim que ele funciona. Então, a 20ª está corretíssima. 20ª está corretíssima. Certo? A 21 diz assim, ó, que no âmbito organizacional, a segurança da informação deve ser vista como um processo responsável por tratar exclusivamente das informações pertencentes à área de tecnologia. Mais uma vez, processo. Não. No âmbito organizacional, a segurança da informação deve ser vista como uma instituição responsável por tratar exclusivamente as informações pertencentes à área da tecnologia. Primeiro que está errado aqui, processo. Segundo que ele diz exclusivamente as informações têm que ser da área de tecnologia. Negativo. Advogado pode ter uma certificação digital. A senhora aí pode ter uma certificação digital. Qualquer pessoa pode ter. Não é só exclusivamente quem é da área de tecnologia, não. Então tem 2 erros aqui, tá? Aqui e aqui. Aí vem a 22, que ele diz assim na 22, que ao acessar o site, aí diz o site ali, ó, http, www, né, simp.ministeriopúblico.pernambuco.mp.br. Ele diz, para se efetuar uma pesquisa sobre as peças processuais, o usuário ficou em dúvida se deveria informar os seus dados sigilosos. Nessa informação, a dúvida do usuário é improcedente, pois o fato do site possuir um S no endereço especificamente em www.s, significa que todo acesso a um site é seguro, uma vez que os dados trafegados entre o computador do usuário e o servidor são criptografados. Primeiro, que não existe esse S aqui, né? Já está errado aqui. Se o site for seguro, tem que ser aqui, ó, HTTPS. É assim que tem que ser. Um site seguro e criptografado. E não assim, com esse S aqui. Só vai existir www. Win, Web, Word. É assim que ele funciona. Só 3 Ws. Entendeu? Então, a 22, ela está errada. Aí a 23 diz o seguinte, que o software que ajuda a impedir que os hackers acessem o computador pelo network ou pela internet, verificando as informações provenientes dessas, proibindo ou permitindo suas transmissões, seria o antivírus. Ó, não seria o antivírus, não. Tá? Se ele está dizendo que software que ajuda a impedir o hacker a acessar o computador pela network ou pela internet, ou seja, pela rede, tá? Pela rede, não é o antivírus. O antivírus protege o computador local. Pela rede é o firewall. Pela rede, firewall. Ok? Pela rede é o firewall. Então, 23 está errado também. Ok? E aí a 24 diz o seguinte, que as características do requisito básico de segurança, conhecido como integridade, seria para proteger a informação contra alterações não autorizadas. Justamente, essa 24 se refere àquela informação que a dona Cris respondeu lá na 18, na letra D. Protege as informações contra alterações não autorizadas.
Então, ó, é a 24. Então, ó, a 24 tá correta. Correta aqui. Deixa eu só marcar ela aqui. Deixa eu botar o lápis. Então, cadê ele? Pegue para cá. E, ó, então está correta. Correta, sem sombra de dúvida. Ok? Então, dona Cris, Verônica e os demais. A gente falou um pouquinho sobre tá? Resolvemos aqui 24 questões relacionadas à segurança, né? Vocês que não puderam assistir a aula hoje, mas depois, com calma, assistam a aula. Qualquer dúvida, pode me falar. Mas eu acho que ficou tudo bem esclarecido, né? Essa apostila,zinha que eu deixei aí, justamente, ela está bem resumida. Você vai ver que os pontos que eu toquei aqui vão estar todos de marca-texto amarelinho, são os pontos principais. E é isso aí. Então ficamos por aqui, tá? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida que tiver, só ler o conteúdo, que eu li agora. Você estava explicando, eu Ela estava viu que eu lendo. deixei tudo marcadinho de amarelinho, bem para facilitar? E um pouquinho só que eu li, deu Já para matou, pegar né? algumas coisas. Foi, deu para pegar algumas coisas, já fui marcando muita coisa aqui. É Justamente. ótimo o conteúdo. Eu já deixei tudo bem fácil e bem objetivo. Foi. Os 3 pilares está bem resumido aí. A aula foi ótima, maravilhosa, como sempre. Obrigado pela presença da senhora, de Vera aí. O pessoal teve suas particularidades, mas depois assiste as aulas. E aí vamos fazer frente disso. Vamos terminar o conteúdo sem correria, né? Terminar. E depois a gente faz esse do cedro, vamos jogar duro aí para a gente gabaritar essa porra. Viu? Exatamente. Então, obrigado por tudo aí, né? Fique na paz aí. Qualquer coisa me acione aí, viu? Até mais. Ok, valeu. Boa noite para você. Tchau.